Lá em Mateus 7, capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aleluia. Já foi falado muito aqui hoje sobre o tema dessa noite: obediência. O tema da palavra: quando rejeitamos a vontade de Deus, escolhemos as nossas próprias vontades. E aí eu começo fazendo uma pergunta: o que trouxe você hoje aqui essa noite? Por que você veio? Ou quem te trouxe? Será que você veio pela sua própria vontade? Você decidiu vir? Ou será que foi a vontade de Deus? Todos nós estamos diariamente diante de questões que precisam ser resolvidas. Diante de decisões que precisamos tomar todos os dias. Nos deparamos com portas que a gente precisa entrar ou não, sair ou não. E a palavra do Senhor, ela vem dizer que existem duas portas para nós. Uma porta que é uma porta mais larga, mais fácil de entrar. Uma porta onde é mais tranquilo. Não exige da gente sacrifícios, não exige renúncias, não exige desfazer de nada para entrar nessas portas. A gente não precisa tirar nenhum tipo de roupa, a gente não precisa tirar nenhum tipo de adereço, a gente não precisa se abaixar, porque a porta é grande, é alta. Então a gente entra tranquilamente por essa porta. E a palavra diz que muitos são os que entram por essa porta. É uma porta que ela é atraente. E é o caminho da maioria das pessoas. Eu lembro que mamãe dizia assim: você não é todo mundo. Mamãe de vocês também dizia assim? Você não é todo mundo. Mas eu quero, mas você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, todo mundo está indo. Você não é todo mundo. Mas muitas vezes nós insistimos em ser todo mundo. E queremos entrar na porta que está todo mundo entrando. Porque é mais fácil ir com todo mundo. Porque se der um problema, vai dizer, mas todo mundo foi. A gente tem um exemplo na Bíblia, falando sobre escolher a porta errada. Adão e Eva, Gênesis 3, tinham diante deles todo o jardim. Mas só tinha uma árvore que não podia. E a diaconisa Andresa diz hoje aqui, né? É muito mais simples. Por que a gente não faz o que é mais simples, que é a oração? Porque, na verdade, diaconisa, não é o mais simples. O mais simples é andar na porta larga. Não precisa orar na porta larga. É mais simples, é mais fácil. Viver a vida como se não houvesse amanhã. Viver a vida como se a gente não tivesse dono. É mais fácil. Viver a vida como se a gente fosse solteiro, não devesse satisfação a ninguém. É mais fácil. Adão e Eva escolheram aquilo que era mais fácil. Era mais difícil depender de Deus de fato e falar, não, se Deus falou, eu não quero nem saber disso daí. Era mais fácil pensar, não, mas vamos ver o que é que vai dar. E o resultado da própria escolha
foi a separação de Deus. Outro exemplo que a gente vê de personagem bíblico que, ao invés de entrar na porta estreita, escolheu a porta larga, escolheu o caminho mais fácil. Jonas. Nosso querido, amado Jonas. Jonas vai para Nínive. Vou nada. Vou por aqui que é mais fácil. Lá vai me dar muito trabalho. Lá aquele povo duro, aquele povo que o Senhor vai ter misericórdia deles. Oxi. Não, quero não. Para cá é mais fácil. Para cá eu não preciso falar com ninguém. Não preciso dar satisfação a ninguém. Vou por outro caminho. E foi para Tarsis. No meio do caminho, o que aconteceu? Tempestade. Grande peixe. Quase morte. E um outro exemplo que eu fiquei muito reflexiva sobre isso. A escolha do primeiro rei de Israel. O povo de Israel queria muito um rei. A gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai ver lá em Juízes. Eu me lembro muito certa vez o nosso presbítero pregando e ele falando, em Juízes sempre fala assim, porque o povo não tinha rei e faziam, né? O povo não tinha rei, não tinha um governo e seguiam seus próprios caminhos, mais ou menos isso, né? E o tempo inteiro Juízes fala isso. Só que o povo de Israel começou a olhar para as outras nações e começou a pensar, todo mundo tem um rei. Vai ficar bonitinho, vai. Todo mundo tem um rei. Por que nós não temos? E de repente o povo de Israel começa a pedir, Senhor, também nos dá um rei. Nós também queremos um rei. E eu fico pensando, Deus falando, mas eu não sou seu rei? Por que você quer ir com todo mundo que tem um rei? Sua mãe não disse que você não é todo mundo? Ó, Israel. Você não é todo mundo. Mas o povo de Israel ali insistiu, mas nós queremos um rei. E Deus falou, você quer? Então toma. E foi lá e pegou Saul no meio ali da multidão, bonito, alto, de boa aparência. Mas com certeza Deus já sabia que iria dar trabalho. Mas vocês não querem um rei? Então tá bom, eu vou dar um rei para vocês. E Deus escolhe e unge Saul como rei. Eles queriam ser igual às outras nações, mas as consequências também vieram, porque Saul foi um rei que, em determinado momento, ele começou a desobedecer a Deus e trouxe grandes castigos ao povo de Israel. Muitas vezes, nós sofremos as consequências das nossas escolhas, simplesmente porque nós queremos ir com a maioria, ir com todo mundo, e entramos na porta larga. Insistimos com Deus para Deus nos dar algo que não é a vontade de Deus. E recentemente nós caímos em um golpe. Porque nós insistimos tanto, Deus, eu quero um carro. Ai, Senhor, agora é a minha vez de ter um carro. Agora eu posso, agora eu sou funcionária pública, agora eu tenho um contra-cheque, agora eu posso ter um carro. E aí na primeira tentativa, não deu certo. E aí aquele negócio dentro do coração, tá vendo? Não está na hora. Não, Deus, mas é agora, vamos lá, vai dar certo. Segunda tentativa, não deu certo. É aquele negócio dentro do coração. Deus, né? Aquele negócio não, Deus falando, não está na hora. Mas Senhor, mas agora vai dar certo. Na terceira tentativa, caímos em um golpe. Porque insistimos naquilo que não era a vontade de Deus naquele momento.
Muitas vezes Deus até permite, com a sua vontade permissiva. Mas a gente vai sofrer as consequências, porque não era a vontade perfeita e agradável do Senhor. Muitas vezes nós priorizamos o nosso prazer imediato. A porta larga, ela representa também os prazeres imediatos. Tudo que é bom aos nossos olhos. Às vezes a gente pensa que o prazer imediato é só o sexual. Vou ali ficar com aquela pessoa e vai ser massa. Depois de 5 minutos, passou aquele momento de prazer, acabou-se. E aí você volta a ser o velho eu de sempre. Ou você vai em um restaurante, uma festa, começa a comer. Come, porque é gostoso, porque está muito gostoso, porque está muito gostoso. Quando vê, começa a passar mal. Porque pensou no prazer momentâneo. Ou começa a beber desenfreadamente quando você vê, se embriagou. Passou vergonha ou fez o Senhor Jesus passar vergonha. Essa aqui doeu. Doeu muito em mim, então não sei se vai doer em você. Gastar sem pensar. Um prazer momentâneo. Mas eu quero comprar. Mas eu estou precisando de verdade. Ou será que é um prazer só desse momento? E depois vem as consequências. O cartão de crédito, o cheque especial, os vizinhos na porta, as cobranças na família e a procrastinação. Quando seguimos nossos desejos sem considerar os desejos do Senhor, nós os damos mal. Nos relacionamentos, nos negócios, nas escolhas morais. Parece até ser vantajoso no início. A porta é bonita demais. Poxa, aquela mulher é muito bonita. Cuidado. Pode ser uma porta larga. Que homem, que Deus grego. Pode ser uma porta larga. E o fim é vazio e cheio de consequências. Contrapartida, a porta estreita, que é o caminho da vontade de Deus, exige fé, renúncia e obediência. Talvez o tema dessa noite, obediência. Foi falado muito aqui nas orações, no início do culto. Obediência é o caminho que poucos querem. Porque hoje em dia nós batemos no peito para falar, eu me mando, eu me comando, eu domino a minha própria vida, ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu, quem manda na minha boca sou eu. Eu falo mesmo, não estou nem aí. E Jesus está por trás falando, mas e eu? Você não disse para eu ser rei? Você canta, reina sobre mim, mas na hora de agir, você age primeiro. A porta estreita exige renúncia das nossas vontades. É um caminho que poucos querem seguir. Poucos, a palavra do Senhor diz. É estreita a porta. Poucos são os que a encontram. Eu estava aqui meditando durante a oração. Que muitas vezes a gente olha para um pregador desses de renome, uma pessoa dessa que ora e o milagre acontece na hora, né? Fala, meu Deus, que bonito o relacionamento dele com Deus. Oi, a Camila Barros. Oi, esse pastor não sei das quantas. Fulaninho de tal, como é bonito. Fulaninho já está mergulhado no oceano do Espírito. Mas aí eu fiquei pensando, quando a gente cava um poço,
Eu nunca cavei um poço, não sei se aqui alguém já cavou, mas eu já vi os vídeos na internet, e quando ele começa a furar, primeiro tem barro, lama, terra, pedra, um monte de lixo, um monte de coisa que não presta. Depois de muito furar, é que encontra água. Para a gente encontrar a água do Espírito, da vontade de Deus, da presença de Deus, é preciso cavucar muito, furar demais. E isso é a porta estreita. É a gente estar disposto a falar, não, Senhor, eu não quero a mim, eu só quero ao Senhor. Alguns exemplos bíblicos nos mostram como é importante seguir a obediência e entrar na porta estreita. Noé construiu uma arca, mesmo sem ver a chuva. Deus falou, constrói. 40 anos ali construindo. Sem ver um pingo d'água. Que loucura! Eu mesma olharia para ele e falei, meu Deus, é louco. Não tem chuva, meu filho, não tem nem uma pequena nuvem. Fazendo uma anacronia de Elias. Não tem nem uma pequena nuvem. Você está construindo uma arca para dizer que ela vai navegar? Mas ele foi obediente a Deus. E graças a Deus, através da vida de Noé, que nós estamos aqui. Talvez se não fosse Noé e sua obediência, nós não estaríamos aqui. Talvez a gente já teria se destruído lá. Junto com os milhares que foram destruídos. E o que dizer de Abraão? Que pegou o seu filho e subiu naquele monte. Obedecendo a voz de Deus, falando, mate o menino e ofereça a mim. E Abraão ali mostrou que ele era obediente. Mesmo tendo que matar o seu próprio filho. A princípio a gente pode pensar, mas não era o filho da promessa? Poxa Deus, o senhor é tão ruim assim para pedir o filho da promessa? O senhor prometeu, deu, depois o senhor pediu de volta? Mas como Jó, recebeste o bem de Deus e o mal não? O que o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O Senhor quer, é seu, Senhor. E bendito seja o nome do Senhor. E graças a Ele, temos uma grande nação, ou grandes nações, a partir de Abraão. E talvez o maior exemplo de fé e obediência, o nosso Jesus. Quando diante da cruz, diante de ter sido chicoteado, de ter sido furado, de ter sido cortado, dilacerado, cuspido, humilhado, diante de uma morte na cruz, diante de tanta dor, ainda assim ele olha e fala, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim essa dor. Mas, seja feita a tua vontade, não a minha. Se até Jesus cumpriu e obedeceu o plano de Deus, por que eu e você insistimos em desobedecer? Será que nós somos maiores que Jesus? Resultado, salvação para toda a humanidade. Quando nós temos renúncias do mundo, nós vivemos em santidade. Quando nós escolhemos a honestidade, que é a porta estreita, nós testemunhamos de Jesus. Quando nós escolhemos não lucrar com o engano ou com o mal de outra pessoa. Já ouviram aqueles testemunhos daquelas pessoas que falam, eu achei não sei quanto na rua, uma carteira, tinha um nome, eu fui lá e devolvi. Veja que coisa linda. Eu me lembro que uma vez eu estava descendo a ladeira lá perto da casa da minha avó,
Alto do Pascoal. E eu vinha descendo a ladeira e vi uma moça subindo de moto. E na hora que ela passou por mim, o celular dela caiu. E eu imediatamente, seu celular! E vi um rapaz atrás, ele já tinha pego o celular. Ele olhou para mim com a cara. Meu Deus, é hoje. Aí ela, muito obrigada, muito obrigada. Voltou e pegou o celular. O rapaz ia ficar com o celular. Mesmo sabendo que tinha dono. Qual é o caminho que a gente está escolhendo nessas situações? A porta larga é, poxa, eu não vi. Achado não é roubado. Está no chão, é meu. A porta estreita fala, ei, você perdeu, você deixou cair, é seu, não é meu não. E sobre perdão? É mais fácil dizer, pisou no meu pé, eu vou pisar de volta. Me magoou, eu vou magoar também. Não, não vou magoar não, mas também não quero conversa. A porta estreita é perdoar. Mesmo quando doa na gente. Mesmo quando seja assim, humanamente impossível. Essa é a porta estreita. É perdoar. Como disse Jesus na oração. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O nosso perdão que nós recebemos, ele está condicionado, segundo essa palavra, ao perdão que nós damos. A quem muito é perdoado. A quem muito é dado, muito é perdoado. Dizer a Deus, dizer a verdade, mesmo que custe caro. Isso é porta estreita. Confiar em Deus quando tudo parece incerto. Obedecer à vontade de Deus parece ser loucura para o mundo, mas abre um caminho de bênçãos espirituais e eternas. A porta larga, ela traz um afastamento de Deus. Porque é pecado, a palavra pecado é tudo que nos separa do alvo. Tudo que nos tira do alvo, né, no seu sentido original. Pecado vem de errar o alvo. E a palavra de Deus lá em Isaías 59:2 diz o seguinte: contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso eles não ouvirá. Se nós estamos errando o alvo, se nós não estamos obedecendo à vontade de Deus, nós ficamos separados do Senhor. Perca de direção, vazio interior, morte espiritual, Romanos 6:23. Inquietação ou insatisfação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem outro caminho a não ser a morte para o pecado. Mas se nós confessarmos Jesus, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. A desobediência, a porta larga, ela traz inquietação, insatisfação. A gente nunca está satisfeito. O cabelo nunca está bom, a roupa nunca está boa, o corpo nunca está bom. O trabalho nunca é bom. A comida nunca está boa. O relacionamento nunca é bom. A casa sempre feia. Os filhos estão sempre ruins. Até os animaizinhos hoje em dia estão levando a culpa. Os pobres. Por que a gente está sempre insatisfeito? Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Quando não fazemos a vontade de Deus, a gente gera brigas nos nossos relacionamentos, contendas. Coração partido. Facinho. Já a obediência, ela traz comunhão com Deus. João 14:21. João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os mandamentos, que obedece à palavra de Deus, à voz do Senhor.
também tem uma vida abundante, lá em João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aquele que obedece à voz do Senhor tem vida plena e abundante no Senhor. Paz verdadeira, paz que excede todo entendimento. Proteção, provisão, bênçãos eternas. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Aquele que está debaixo da vontade do Senhor, além de ter riquezas, não tem dor nenhuma. É bíblico, a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos decidir diante dessas portas. Qual porta entrar? Porta larga ou porta estreita? Se você quer Jesus, tem que ser na porta larga. Porta larga exige renúncia. Exige sacrifícios. Exige fé. É um caminho que nos leva à vida eterna. Sabendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, nosso coração ele é corrupto e enganoso. Ele vai sempre querer nos levar para o caminho mais fácil. Para aquilo que é mais vistoso aos nossos olhos. Nosso coração vai querer sempre ludibriar a gente. Querer sempre nos passar a perna. Fantasiar as coisas. Tornar as coisas mais bonitinhas para agradar a gente. Mas nós precisamos agradar o Senhor. E o Espírito testifica no nosso coração qual é a vontade dele. Muitas vezes a gente se pega perguntando, mas Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor tem para mim? Mas lá no fundo do coração a gente sabe. Porque o Senhor ele fala todos os dias com a gente. Se ele não fala, a gente precisa começar a se preocupar. E começar a buscar no Senhor. Senhor, fale comigo. Às vezes a gente quer que Deus fale só na hora da pregação. Que use um profeta. Que use alguém para chegar lá nos nossos ouvidos e falar. Mas Deus fala com a gente quando a gente pega a Bíblia. Deus fala com a gente quando a gente escuta um louvor. Deus fala com a gente quando a gente está sentado, meditando e às vezes pensando em nada. E o Senhor vai e fala com a gente. Deus fala com a gente quando a gente está observando a natureza. Deus fala com a gente quando a gente está observando os animais. Brincando com os pets. Deus, ele fala o tempo inteiro. A gente aqui muitas vezes dá as costas para a porta estreita. Porque a gente está encantado com a porta larga. E a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E aí, às vezes, a gente continua pedindo aquilo que não é a vontade do Senhor. Mas essa noite eu faço um convite a você. Assim como Josué declarou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que você profeticamente declare, Senhor, eu não quero o outro, eu só quero a tua vontade. Deus, eu não quero a minha vontade, eu não quero os meus desejos, porque os meus desejos são passageiros. Eu quero a tua vontade, Senhor. Deus, eu não quero os meus prazeres, eu quero a tua vontade. Senhor, eu não quero gastar naquilo que não é pão, eu quero a tua vontade. Senhor, eu não quero os relacionamentos que não são do Senhor para a minha vida, eu quero a tua vontade. Senhor, eu não quero ir por caminhos que são caminhos de mal, são caminhos que vão me fazer sofrer. São caminhos que vão trazer prejuízo no meu corpo, na minha mente, na minha família, no meu emprego. Eu quero a tua vontade. Eu quero eu e minha casa servir ao Senhor. Para que a gente desfrute, Deus, da tua vontade, boa, perfeita e agradável. E aí eu fui olhar um pouquinho sobre
Mas como saber o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente sirva a Ele. Que a gente sirva uns aos outros. Que a gente trate com amor. E a vontade de Deus, ela traz paz. Sobretudo. Se não tem paz, é um alerta de que pode não ser a vontade de Deus. Se tem dúvida, é um alerta de que pode não ser a vontade de Deus. E aí cabe a você seguir o alerta e falar, não, vou parar, vou esperar. Ou ir para frente e arcar com as consequências. Continuar desobedecendo e arcar com as consequências. Se Deus falou, não desobedeça. Porque as consequências, elas são drásticas. E uma hora ela vem. Pode demorar um pouquinho. Como eu falei na vigília, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Se a gente quer colher coisas boas, a gente precisa plantar coisas boas. A gente precisa ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, mas dar ouvidos à voz de Deus. Que é o primordial. Já passou do tempo da gente seguir os nossos próprios eus. Nós que estamos aqui hoje, somos o povo que o Senhor escolheu. E Ele só exige uma coisa. Siga a minha vontade. Siga os meus caminhos. E Ele ainda diz o porquê. Ele é ainda tão bom que Ele diz, olha, se você fizer isso, vai acontecer assim, assim, assim. Mas se você fizer assim, abre aí, Jéssica, Deuteronômio 28. Não estava no script, mas eu pensei nessa palavra agora durante a oração. Deuteronômio 28. A partir do 1 mesmo. Olha o que a palavra diz para a gente encerrar. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Vejam quantas coisas boas vai nos acontecer se nós obedecermos ao Senhor. Aí existe promessa financeira, existe promessa para a nossa família, para os nossos filhos. Existe promessa de proteção, existe saúde física. Tudo contido aqui. As bênçãos da bem-aventurança. Se tem dúvida, consulte a palavra do Senhor. Não precisa consultar profeta. Consulte a profecia. Porque ela vai tirar todas as dúvidas, todos os medos e vai nos encorajar. Senhor, nos protege. Senhor, nos dá a armadura para que eu possa obedecer a tua palavra. Me ajuda a esconder a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Seja como Davi, que em determinado momento entrou pela porta larga, quando começou a quebrar a cara. Quando Deus falou, agora vai ser amaldiçoada a nação por causa de você. Mas não, Senhor, por favor. E Deus teve misericórdia porque ele se arrependeu. E ele voltou, saiu da porta larga,
deu meia volta, um giro de 180 graus e entrou na porta estreita. E foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Seja como Davi. Se tiver na porta larga, volte e entre na porta estreita. Se tiver no meio do caminho, em cima do muro, faça a sua decisão pela porta estreita. Para que você receba as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Para mim e para você. Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração? Coloca a Jéssica ao louvor. Esse louvor diz exatamente isso. Senhor, eu quero te obedecer. Mesmo quando a minha vontade não quiser. Me ajuda, Senhor, a te obedecer. Eu faço um compromisso contigo, Deus, de te obedecer até o fim. Eu te convido a declarar isso, a profetizar isso. Eu faço esse compromisso de ser fiel ao Senhor até o fim. Porque o Senhor disse que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Deus, eu quero receber essa coroa da vida, Senhor. Então me ensina, me ajuda, me fortalece, Senhor. Para que eu seja fiel até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós queremos te obedecer, Senhor. Eu faço um compromisso com o Senhor.